De volta a São Paulo, a gente fala agora sobre pesquisa. O prefeito Ricardo Nunes é aprovado por 12% da população paulistana. Camila Yunis conosco de volta. Número pequeno, hein, Camila? Esse é o menor percentual de aprovação? É sim, viu, Adriana? É o menor percentual de aprovação desde o início da série histórica, que começou em 1986. Outros prefeitos tiveram aí uma avaliação de aprovação semelhantes. Celso Pitta com 15%, Gilberto Kassab também no início do primeiro mandato com 15%, Fernando Haddad com 18% de aprovação. Agora, Ricardo Nunes tem aí um índice de rejeição de 30%, né? 30% de reprovação aqui pela população paulistana, mas não é muito diferente de outros índices de rejeição que a gente teve em outros mandatos, como, por exemplo, de Erundina, de Marta Suplicy e também até de Gilberto Kassab. Nunes, ele foi o prefeito, né, dessa pesquisa que foi feita pelo Datafolha, ele foi o prefeito com a maior parcela aí de pessoas que não sabiam responder sobre a gestão dele. Então a gente vê que muitas pessoas não têm uma posição formada a respeito da gestão de Ricardo Nunes. A gente lembra que ele assumiu a Prefeitura de São Paulo depois da morte de Bruno Covas, que faleceu em maio do ano passado, portanto há quase um ano, em decorrência de um câncer. Entre os grupos que mais reprovam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estão os que reprovam também o governo Dória, estão a população de idosos e também de funcionários públicos. Agora, os que mais aprovam a gestão de Ricardo Nunes são os que votam no PSDB, também os que aprovam a gestão de João Dória e também as pessoas com maior poder aquisitivo. Adriana. Valeu, Camila Yunis, até daqui a pouquinho. Ricardo Salles, é sempre importante a gente prestar atenção no vice, né, de quem a gente vota, porque ele pode virar autoridade máxima, como aconteceu com o prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Quem o reprova ou essa pouca aprovação seria de pessoas que não o conhecem tão bem ou conhecem sim e não gostam do trabalho? O Ricardo Nunes é um prefeito pouco conhecido. Ele acabou herdando a administração do Bruno Covas, com a visão do Bruno Covas, aquele modelo que foi sendo implementado. E ele tem, aí eu tenho a impressão que ele tem feito uma tentativa de acertar em várias áreas. Você vê, ele foi uma pessoa de muito equilíbrio nessa questão da pandemia, da vacinação, sempre uma palavra de bom senso. Ao contrário, enquanto o governo do estado de São Paulo radicalizava o discurso e procurava o tempo todo criar esse esgarçamento com o governo federal, o governo municipal do Ricardo Nunes reconhecia o esforço vindo do governo federal, os recursos que foram despejados na máquina pública, não só na prefeitura, como no estado também, né? O Ricardo Nunes foi o único que reconheceu isso e deu o devido valor, deu uma série de posições importantes e equilibradas sobre vacinação, sobre o uso de máscara, sobre o isolamento da sociedade. Eu quero crer que essa avaliação negativa do Ricardo Nunes é muito mais por um desconhecimento e uma confusão daquilo que vinha já da administração anterior, do seu titular Bruno Covas, do que propriamente algo dele próprio. Me parece que a administração dele tem mais chance de criar avaliação positiva. Eu concordo com o Salles nesse ponto. Ele tende a reverter esse cenário assim que se tornar mais conhecido. O Ricardo Nunes foi eleito como vice, né, e não como prefeito. Depois a gente teve aquela morte precoce e trágica do Bruno Covas no ano passado. Ele assumiu em seguida, em meio a uma pandemia, com medidas impopulares. Aliás, aprovou uma reforma da Previdência altamente impopular. Não é à toa que entre os grupos que mais reprovam sua gestão estão os funcionários públicos. E agora ele vai tentar se cacifar, obviamente, para um próximo pleito. Ele tem boa relação com os governos estaduais. Aliás, ele foi o candidato escolhido quando se sonhava com aquela trinca ali da antiga Terceira Via, antigo Centro Democrático, antes da fusão de DEM e PSL, antes da existência da União Brasil. Foi o modelo tentado em São Paulo para a prefeitura, que era a aliança entre MDB, DEM e PSDB. Por isso, o Ricardo Nunes foi escolhido vice do Bruno Covas, que era tucano, né, que era do PSDB. Ele tem boa relação com o João Dória, tem boa relação com o Rodrigo Garcia, que é o novo governador que assumiu no lugar de Dória em São Paulo. Fez uma boa gestão durante a pandemia, muito responsável, criteriosa, com um bom e bem avaliado secretário de saúde, que é o Edson Aparecido, que aliás é um dos candidatos aí a integrar a chapa do Rodrigo Garcia como candidato a vice-governador, na chapa do Rodrigo Garcia, que agora é tucano. Então,
o Ricardo Nunes tende a colher talvez esses frutos mais adiante, né? Mas por enquanto é um nome largamente reconhecido, tanto é que a reprovação à sua gestão também é relativamente baixa, né? 30%, quer dizer, comparado a gestões como de Kassab, Marta Suplicy, a maioria dos paulistanos consideram a sua gestão regular, né? A grande maioria, 46%, então é mais um sinal de que poucos conhecem bem a administração do Ricardo Nunes. Para acrescentar, talvez valesse a pena dizer que, além de ser desconhecido da população paulistana, ele carrega a pecha de ser o continuista da agenda implantada por Bruno Covas, que era reprovada, pelo menos a parte da gestão da pandemia era altamente reprovada, aquela ideia de diminuir a oferta de ônibus no momento do pico da pandemia, da primeira onda, colocando mais aglomeração ainda dentro do transporte coletivo, depois volta atrás, toda a questão do fechamento de comércio, né, aquela coisa de lacrar a porta de loja, uma repressão absurda, revelou-se mais um, né, tirano municipal aí, e era reprovado por essas ações abertamente pela população. Então, quando o Ricardo Nunes assume e segue essa mesma política, eu acho que ele carrega um pouco também do negativismo que já existia em cima da gestão Bruno Covas, que teve acertos, mas teve muitos erros e erros crassos que foram repudiados de forma veemente pela população. E também associar os demais gestores municipais, aí a gente falou agora há pouco de Eduardo Paes, que estão sendo reprovados justamente pela péssima gestão da pandemia em muitos aspectos.